Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 8, Os eleitos de Deus. O Todo-Poderoso anunciou a chegada do seu Filho Jesus. As profecias se cumpriram, e mesmo assim os judeus duvidaram do Messias feito homem. O motivo dessa rejeição é que temiam perder suas regalias, e também muitos cristos haviam se levantado dizendo vir de Deus, e simplesmente eram farsantes. Muitos equívocos aconteceram para os judeus desacreditarem totalmente. Todos precisam saber que o sumo sacerdote Jesus voltará breve. Aqueles que rejeitarem seu evangelho eterno não terá mais oportunidade. A pessoa que tombar nesse momento dificilmente erguerá. Para desequilibrar dessa carruagem não precisa esforço. Recusar essa verdade é o suficiente. Cristo voltará para buscar os seus, e somente os preparados encontrá-lo-ão nas nuvens. A Escritura afirma numa de suas parábolas que voltará como o ladrão da noite. Nas nuvens, os eleitos avistarão os escolhidos que anunciaram a palavra nessa nova aliança. Os mesmos que tiveram seus corpos sacrificados, venceram o bom combate e guardaram a fé. Naquele tempo, muitos escarnecedores estarão zombando da palavra e até regozijarão quando os irmãos forem levados. Aqueles, após a volta do Senhor, dirão que os 144.000 e grupos pregadores da palavra eram pandemia no mundo, por isso festejarão. Antes do arrebatamento verdadeiro, muitos reclamam porque sempre ouvem falar que o nosso sumo sacerdote Jesus virá. A humanidade afirma que está abarrotada de ouvir uma palavra que nunca acontece. Os pregadores dizem que Jesus, o sumo sacerdote, voltará, mas alguém que ouve pregar diz: parece que estou aqui. Aquela pessoa ainda segue dizendo: prefiro pensar na minha prosperidade. O pregador não para de anunciar a volta do Senhor. Enquanto isso, o ouvinte segue afirmando duras palavras dizendo: não existe saída da terra. O pregador, ainda anunciando a palavra, bem rápido foi arrebatado. Subitamente, a Bíblia e mais utensílios caem no chão. Aquele ouvinte fica pasmado. Aí acredita que o Filho de Deus voltou. Logo disse a outra pessoa que também ouvira a pregação: felizes foram os que autenticaram o sacerdócio de Cristo nas tribos dos filhos de Israel. Esses passam agora as 12 portas que dão entrada à cidade santa. Aquele homem zombador levou tempo para aceitar que o sumo sacerdote Jesus voltou. Agora entendeu que possuía tudo para ser feliz com Deus, mas deixou a oportunidade passar. Ele viu que só lhe restava um momento atribulado para depois ser lançado no tormento, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Muitos que vomitam o evangelho eterno dirão: o Senhor viera muito cedo e não estávamos preparados. Felizmente, o tempo tão blasfemado havia chegado, e os que recusaram esse evangelho não tiveram mais oportunidade para se preparar. Os assinalados de Deus e grupos que pregavam a vinda de Jesus foram levados, enquanto a maioria pensava que esse evento não viria por desfrutarem uma paz solene. Eles acreditavam que Jesus logo viria, mas aguardavam um sinal. Essas são as desculpas no pós-vinda de Cristo para seguirem pecando, não sabendo que esse método nada resolverá. Muitos desafiavam antes do Senhor voltar, dizendo: ouço falar há muito tempo dessa volta de Cristo, e até aqui nada sucedeu. Então subitamente acontece o pouco esperado,
a volta de Jesus. Agora já poderão perceber os 144.000 pregoeiros desaparecidos. O mundo, por recusar o Evangelho eterno, perdera definitivamente a oportunidade de salvar. A realidade está explícita. Aos gentios não haverá mais salvação. Apenas alguns judeus remanescentes que não pegarem o sinal da besta. Durante a nova aliança, muitos religiosos foram enganados, ouvindo que salvariam por sangue na tribulação. Quando eles pregavam, afirmavam que se resistissem à marca, seriam aprovados. Assim que chegou o devido tempo, todos creram e mentiram distorcidamente. O tempo que deveriam receber o sacerdócio de Cristo passou. O povo, embora iludido, acreditara na farsa e a oportunidade findou. Na sequência da frase anterior, o que os homens não sabiam é que deveriam banir o evangelho fácil, mas fizeram diferente. Excluíram a santidade. E o que adiantou essa facilidade se perderam a salvação? Após o sumo sacerdote Jesus arrebatar seu povo, os homens comuns festejarão. Antes do Senhor buscar os remidos, eles garantiam salvação na tribulação. Assim que o Filho de Deus levou os seus, a mentira apareceu. Muitos que confiavam em riqueza e profissão perceberam que esses atributos não trariam salvação. Os excluídos de Deus, por instinto natural, sentirão saudades dos irmãos. Pouco antes do arrebatamento, não importavam que precisariam receber Cristo para se salvarem. Na verdade, eles só deram conta dessa realidade após acontecer, mesmo crendo que a Escritura era a boca de Deus falando aos homens. Após o arrebatamento, os homens alegrarão, porque não serão impedidos pecar. Afinal, ninguém das tribos dos filhos de Israel estará lá. Naquele momento da posse, será lida a cartilha do Jesus Cristo de Ismael, sem que as pessoas percebam. Angústia e treva dominarão aquele recinto. A alma dos homens buscará a morte, mas ela fugirá deles. Pela simulação, quando suceder a volta do sumo sacerdote Jesus, muitos tentarão se atirando de prédios. Os ossos deles se quebrarão na queda, e ainda assim seguirão vivos. Outros, sim, mas não morrerão. Dali quererão esquecer as pessoas levadas para Deus. Enquanto isso, muitas delas não se importarão. Antes afirmarão dizendo: o melhor para esses seria nunca terem nascidos. Antes de Cristo voltar, muitos afastados do caminho arrumaram desculpa para não frequentarem as tribos dos filhos de Israel. Aqueles que comportaram assim na nova aliança já serão assinalados pela besta. Esse fato é verdade e o mundo segue cometendo impiedade. Na primeira semana após arrebatamento, as lideranças religiosas terão dificuldade pelo engano implantado na terra. A humanidade sabia que o tempo de salvação findaria ali, mas não quisera aceitar. Agora que o Senhor voltou, só restavam os judeus para se salvarem, porque se tratava do Jesus Cristo de Ismael e seu reinado que já começava.